Fala galera, tudo bem? Então seja muito bem-vindo para o meu segundo vídeo aqui do canal. Com muita satisfação eu gravo esse vídeo de hoje e esse vídeo de hoje é para você aprender a entender um pouco mais do teu comportamento e como você faz para entender esse comportamento e parar com esse comportamento principalmente, tá? Ou seja, se você está querendo muito diminuir o teu doce, diminuir o consumo de álcool, você precisa entender algumas coisas do teu comportamento. Entendendo sobre o teu comportamento, entendendo como a gente age, fica muito mais fácil para você ficar motivado a mudar aquele comportamento, tá? Então, seguimos aqui na nossa rotina de vídeos sobre saúde, sobre comportamento humano, sobre motivação. Que é isso que eu gosto de falar, é isso que eu estudo muito e espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, tá? Se você não viu o primeiro vídeo, como se motivar, como aumentar a tua motivação, confira lá o primeiro vídeo, que eles vão se complementando, tá bom? Para você saber, eu sempre gravo para duas câmeras, então tem uma câmera aqui me gravando, tem outra aqui, e eu vou sempre alternando com quem eu falo aqui, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, para qualquer comportamento a gente tem uma espécie de motivação. E para qualquer comportamento também, a gente tem uma coisa que nós chamamos de limiar de percepção de esforço. O que é o limiar de percepção de esforço? É o quanto você sente para fazer determinada tarefa, tá? O quanto digamos assim, esforçante para você fazer aquela tarefa. O limiar alto é quando você sente que aquele evento exige muito esforço da tua parte para você fazer ele. Tá bom? Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa aí que gosta muito de jogar futebol. Para ela, se for convidada para jogar futebol, ela não vai sentir um esforço muito grande para realizar essa tarefa. Porque ela gosta, ela passa o dia inteiro jogando futebol e ela não tem um esforço muito grande para isso, porque ela gosta, ela está motivada para fazer aquilo. Tá? Então, quanto maior é a tua motivação para fazer determinada situação, menor vai ser o teu limiar de percepção de esforço, porque você está motivado para fazer aquilo, tá? E o contrário também vale. Quanto maior é o teu limiar de percepção de esforço, menor é a tua motivação. Quanto mais eu sinto que é custoso fazer aquilo para mim, menor é a minha motivação para aquele evento, tá? Por exemplo, é muito difícil você cansar uma pessoa ou ver uma pessoa que tem um limiar de percepção de esforço muito alto, cansada em fazer um comportamento que é bom para ela, tá? Porque o limiar dela já está alto, tá? Essa pessoa, por exemplo, ela consegue às vezes treinar, fazer uma dieta, correr, estudar, namorar, ter uma vida social. É difícil cansar essa pessoa, porque o limiar de percepção de esforço para ela é baixo, tá? Para fazer essas determinadas situações. E isso está atrelado em você buscar informações sobre o que você pretende fazer. Por exemplo, se você pretende diminuir o teu consumo de doce, você vai ter que buscar informações, que é o que eu estou trazendo aqui hoje para ti, que vai facilitar isso para você. Quanto mais informações você tiver a respeito de como diminuir o doce na tua vida, mais motivado você vai se sentir a fazer isso, tá? Por exemplo, para mim, eu busco muitas informações hoje de como interpretar melhor os artigos, tá? De como estudar melhor, de como me concentrar, aumentar o meu foco, porque isso é o que chama muita atenção para mim. Então, toda vez que eu estudo sobre isso, que eu me aprofundo sobre isso, o meu limiar de percepção de esforço ele é baixíssimo. Porque eu estou amplamente motivado a fazer isso. É algo que eu quero melhorar. Então, por isso que eu busco muito isso, tá? E você tem que fazer o mesmo para as coisas que você quer fazer. Só que não adianta você querer muito e não ir atrás. Não adianta você querer muito emagrecer e continuar, por exemplo, seguindo páginas de receita de doces, continuar seguindo o Instagram de casas noturnas, de balada, de barzinho. Porque qualquer postagem desses caras, qualquer postagem dessa página, você vai se entregar, porque o teu limiar de percepção de esforço ainda está muito baixo para isso, tá? Então você vai se entregar logo para isso.
A página lá postou que hoje vai ter uma festa. Putz, você tá com muita vontade de sair, mas você quer emagrecer, tá? O que vai acontecer? Se o teu padrão motivacional ainda tá para ir para a festa, é claro que você vai ceder e ir para a festa. Então você precisa nesse primeiro momento evitar isso, evitar essas questões que te atrasam desse comportamento que você não quer mais seguir, tá? Então o que eu te aconselho de primeiro, vá procurar mais conhecimento sobre uma vida mais saudável. Comece a seguir pessoas que fazem e que vivem isso, que vai ficar muito mais fácil para você mudar a tua vida, mudar os teus hábitos e consequentemente ser mais saudável. Quando você busca a informação por algo que você quer muito, naturalmente a tua motivação ela aumenta, tá? Porque você está se inteirando daquele conteúdo, você está buscando informação. Toda vez que você busca informação, a tua motivação, a tua dopamina vai lá para cima. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que ela conseguiu emagrecer 7 quilos e ela estava muito feliz, né, com isso. E ela me disse que estava buscando muito mais coisas de como deixar a rotina dela melhor. Olha que interessante. Ela chegou num resultado que ela gostaria muito, ela eliminou aí os 7 quilos e, consequentemente, ela está buscando situações na vida dela, está buscando se inteirar por mais desse assunto para que isso acabe motivando mais ela a continuar nessa vida e até melhorar os resultados. Entende? Ela até me disse que estava pensando em começar a fazer nutrição, cara, porque foi um assunto que chamou muita atenção dela. Então, olha o grau de motivação que ela chegou. E o que acontece quando você fica por dentro do assunto? O que acontece quando você vai buscar mais informação? A informação é absorvida pelo teu cérebro e ela naturalmente é transformada em dopamina. Lembra lá do primeiro vídeo? A dopamina é o hormônio principal da nossa motivação. Então, olha como as coisas vão se ligando. Você quer uma coisa, você busca informação sobre essa coisa. Você aumenta a tua motivação e o teu limiar de percepção de esforço para aquela situação diminui bruscamente, aumentando assim a tua motivação para aquilo. Isso faz com que toda essa engrenagem faz com que aquela situação ela se torne muito mais fácil para você fazer. A pessoa que, por exemplo, não tem uma diminuição no limiar de esforço dela, é uma pessoa que não consegue ver os benefícios que aquele comportamento vai trazer para ela. Se você não conseguir ver os benefícios que esse comportamento vai trazer na tua rotina, vai trazer na tua vida, possivelmente você não vai mudar aquele comportamento, tá? Um exemplo, hoje pode ser que você seja extremamente custoso para você ir para festa toda semana, ir para balada, sair com os teus amigos, né? Ou até mesmo fazer algo diferente, tá? Mas pode ser que seja fácil demais e seja fácil demais para você dormir cedo, tá? Mas pode ser que seja fácil demais também você ir para essa festa. E seja muito difícil você dormir cedo. Mas antes, pode ser que era o contrário disso. Que era muito mais fácil você ir em qualquer festa e dormir cedo era impossível para ti. Isso é porque a tua motivação estava alta em ir para a festa, em ir para a balada, e hoje a tua motivação ela está em ficar de boa, ficar em casa, curtir a tua família, curtir teu companheiro, sabe? Você mal espera às vezes para chegar um feriado para ficar, cara, com os pés no sofá, ficar de boa, tá? E eu falo aqui isso porque hoje eu me tornei essa pessoa. Eu não fico de boa. Mas hoje é extremamente custoso para mim, por exemplo, ir para uma festa. Eu tenho que inventar 1000 desculpas para minha cabeça para ir para uma festa. E antes eu tinha que inventar 1000 desculpas para minha cabeça para eu ficar em casa, por exemplo. Ou seja, se você está assim, você se tornou eu mesmo. E cara, eu me tornei essa pessoa hoje e olha, eu falo para você, hoje a minha vida ela é muito, digamos assim, muito pacata, tá? Eu preciso despender de um esforço muito grande para eu sair de casa. Mesmo para ir num pagode, por exemplo, que é algo que eu amo. Cara, eu amo ir num pagode. Sabe? Para mim é maravilhoso. Cara, ainda é extremamente custoso. Esses dias, dando um exemplo, esses dias teve uma festa que era pagode aqui em São Miguel e eu inventei umas desculpas para mim não ir. Para não sair.
Quer dizer o quê? Para mim, inverteu o meu limiar de esforço, porque uma vez era muito fácil para mim ir para uma festa. Só que hoje a minha motivação maior é ficar em casa, ler um bom livro, estudar um artigo, ou algo da minha área que me ajude a criar um conteúdo de relevância aqui para vocês. É interessante você saber também que o teu limiar de percepção de esforço, ele vai mudando. Conforme você vai tendo informações sobre determinadas áreas, ele vai mudando. Por isso que hoje a dopamina é liberada no meu cérebro para isso, cara. Para eu ficar em casa, de boa, estudar, ler alguma coisa, sabe? E quanto maior a dopamina ela é liberada para um comportamento, menor é o teu esforço para esse comportamento. Quanto mais eu estou motivado para aquele comportamento, menos esforço eu preciso fazer para aquilo. Menos cansado você vai se sentir para realizar esse comportamento. Tá? Isso tem que ficar bem claro para ti, é um ponto bem importante que agora. Anota se for preciso isso aí, porque é uma parte importante. Tem um estudo, por exemplo, que foi feito com camundongos que eles tinham sobrepeso. Tá? Anota isso que é importante, ó, presta atenção. Esse estudo, eles identificaram que os camundongos com sobrepeso e com leve grau de obesidade, quando eles eram comparados com camundongos que pesavam menos que eles, esses camundongos com sobrepeso e obesidade, eles eram mais sensíveis ao movimento, tá? E isso nós podemos trazer ou traduzir para a nossa realidade, para a realidade de uma pessoa, por exemplo. Porque a nossa neurobiologia do nosso cérebro, do nosso comportamento, ela é muito parecida com desses animais. Por isso que eles fazem muito estudo com esse tipo de animal, tá? E esses camundongos, por exemplo, eles precisavam de 10 mil moléculas de dopamina para conseguir correr naquelas rodinhas, sabe? De correr. Eles precisavam de 10 mil moléculas de dopamina. Eles precisavam estar hipermotivados para ir para aquela corrida. Enquanto o outro grupo dos camundongos, que não tinha sobrepeso, não tinha obesidade, eles necessitavam apenas de 1000 moléculas de dopamina no cérebro para conseguir correr. Então, olha a diferença, olha o salto de motivação quando a gente tem um limiar de percepção de esforço muito maior, tá? Então, a gente pode fazer esse comparativo. Claro que esses números não são números exatos, mas é só para você ter uma ideia da diferença. É por isso que as pessoas elas tendem a ser obesas, tá? Pela inatividade que os receptores da dopamina, que geram a nossa motivação, eles têm com esses comportamentos que geram benefícios, principalmente benefícios a longo prazo. Então, quando eu tenho um comportamento que gera um benefício a curto prazo, por exemplo, hoje eu não vou para academia, vou ficar em casa sentado no sofá. Esse é um comportamento de procrastinação que me gera um resultado a curto prazo. Pô, é muito confortante ficar deitado no sofá e é muito esforçante para mim ir para academia. Então é por isso que as pessoas tendem a ser obesas, tá? Principalmente quando esse comportamento envolve algum esforço mecânico, porque ele faz gastar energia do teu corpo. Então isso é natural, isso é bem comum, o teu corpo ele quer guardar energia. Ele não sabe quando vai ter de novo. Então é bem comum, tá? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que gosta muito de jogar, sei lá, beach tênis, hoje está muito na moda, né? E a outra que não gosta de jogar. Essa pessoa que gosta muito de jogar, você não precisa nem convidar ela, cara. Ela fica o dia inteiro lá jogando beach tênis. Ela fica 3, 4 horas jogando beach tênis. E ela não percebe esforço nenhum para fazer isso. Já você pega a pessoa que não gosta de jogar beach tênis, é muito custoso para ela ir lá fazer isso. Ela depende de fazer um esforço muito grande. Ela precisa inventar 1001 histórias na cabeça dela para ela sair de casa e ir lá jogar o beach tênis. Perceba, o evento de ir jogar beach tênis é o mesmo aqui. O que muda é o padrão motivacional dessas duas pessoas. Essa pessoa está amplamente motivada para fazer aquilo, essa pessoa não está nada motivada para fazer aquilo. E quando a gente analisa a situação por essa percepção, quando a gente olha por essa visão, nesse cenário, não existem coisas difíceis. O que existe, na verdade, é uma desmotivação para desempenhar um determinado comportamento. Consegue entender isso? Isso é importante. Também quero que você anote isso. Não existe, se a gente olhar por esse cenário, não existem coisas difíceis. Existem motivação para eu jogar e desmotivação para eu jogar. Motivação para eu treinar, desmotivação para eu treinar.
Motivação para comer doce, desmotivação para comer doce. E essa desmotivação, muitas vezes, ela é oriunda da nossa ignorância. E quando eu falo ignorância aqui, eu não estou falando que a pessoa é burra, tá? E eu estou falando da ignorância de não saber o que aquele comportamento traz de benefício para ela. Essa é a ignorância que eu estou tentando trazer aqui para você, tá? Muitas vezes essa desmotivação está atrelada a essa ignorância. Ou seja, ela está ignorando algumas informações que o mundo mostra para ela. Ela está ignorando as informações que o treino traz para ela. As informações desse comportamento. Então você precisa entender que o limiar de percepção de esforço, ele é treinável. Quanto mais eu faço aquilo, mais fácil fica de fazer. É a mesma coisa que quando você aumenta uma carga na academia, tá? Vamos supor ali que você está fazendo uma puxada alta e você vai mudar a tua carga, beleza? Você está puxando com 25 quilos. Mas se você quer mudar o estímulo, o teu treino mudou, você precisa mudar o estímulo e aumentar um pouquinho a carga. 25 quilos você faz 10 puxadas e não aguenta mais. Para você aumentar a carga, você vai ter que colocar lá para 30 quilos e vai ter que tentar fazer as mesmas 10 puxadas. Isso vai gerar um desconforto no primeiro momento para ti. Só que vai gerar um desconforto nesse primeiro momento. Depois, o teu corpo vai se adaptar àquele novo estímulo e aquele peso, aqueles 30 quilos, vai ficando mais fácil de você erguer. Porque não é normal você ter um comportamento que você não tinha antes, cara. Não é normal a pessoa, por exemplo, começar a beber, começar a fumar do nada. Então as coisas elas vão mudando aos poucos, os estímulos no teu corpo, eles vão mudando aos poucos, no teu cérebro eles têm que ir mudando aos poucos, tá? Não é normal uma pessoa que não consome nada de álcool, não consome nada de açúcar, não fuma, e ela começar a ter esse tipo de comportamento do nada. Do nada você começa a achar uma recompensa em fumar. Do nada você começa a achar uma recompensa em sair beber todo final de semana. Cara, o que é isso? O que está acontecendo? É o teu cérebro pedindo uma substância, um comportamento que lhe dê uma carga de dopamina muito alta. Uma carga de um comportamento, de uma substância que vai te dar uma resposta muito fácil, muito rápida. Isso é perigoso para o teu cérebro. Isso é perigoso para o teu sistema motivador porque ele bombardeia o teu cérebro lá e joga o teu limiar de percepção de esforço lá embaixo. Tá? E você acaba ficando dependente desse pico de motivação. Você acaba ficando dependente dessa dopamina, desse comportamento, dessa substância no teu cérebro. Pega uma pessoa, por exemplo, que bebe aí 3 vezes por semana e tira isso dela. Coloca ela beber uma vez por semana. O que vai acontecer? O cérebro dela vai sentir isso. Vai ter alguns efeitos colaterais no corpo dela. Tá? Ela vai começar a ter um início de irritabilidade, ela vai começar a ter alguns picos de ansiedade, ela vai se sentir menos paciente, ela vai às vezes ter alguma dor de cabeça, tá? E para subir o teu limiar de percepção de esforço dessa pessoa, o que precisa fazer? Você precisa vencer essa resistência. Então, novamente, pega o exemplo dessa pessoa que bebe, sei lá, 3, 4 vezes por semana, diminui lá, né? O quanto custa para essa pessoa vencer essa resistência de diminuir o consumo de álcool na semana? Vai custar muito para ela, porque ela tinha o costume de beber 3 a 4 vezes por semana. Olha a resistência que ela vai ter no começo, tá? Talvez vai custar muito mais para essa pessoa do que ela esteja preparada para se esforçar. É aí que a gente volta, é aí que muitas pessoas, que a maioria das pessoas voltam aos hábitos antigos. Porque em cima desse esforço que você está fazendo, tá? Você está empregando um padrão em cima dele. Então você está fazendo um esforço muito grande para parar de beber. Só que você tem um padrão aqui. Então, o teu esforço para... Vamos pegar o exemplo do doce, tá? O teu esforço para parar de comer doce tá te puxando para cá. Beleza? Só que o teu padrão de comer doce é todos os dias. E isso acaba entrando como se fosse um cabo de guerra. Um lado puxando muito para... Aqui puxando muito para um lado e aqui puxando para outro lado.
tá? E esse cabo de guerra vai chegar um momento que ele vai chegar numa força nula. Porque tem de um lado puxando, tem do outro lado puxando. Já parou para perceber aquele cabo de guerra que não tem vencedor? Que fica lá no meio, a corda fica aqui, ó. Isso é o que a gente chama, quando acontece esse momento, é o que a gente chama de platô, tá? A pessoa para de evoluir, a pessoa para de ter resultado, porque ela está sempre fazendo a mesma coisa. Ou seja, em uma semana ela vai lá, diminui para uma vez na semana a bebida, o consumo de açúcar. Outra semana ela vai lá e aumenta para 4 vezes na semana. E aqui é onde acontece o platô. O platô na musculação, o platô na pessoa que para de emagrecer. É por isso. É porque uma força está puxando para um lado, outra força está puxando para o outro. E é muito fácil a gente identificar isso, a gente vê isso nas pessoas que seguem dieta de segunda a sexta e no final de semana elas simplesmente não estão nem aí e elas metem o pé na jaca, cara. Essa força ela continua nula. A gente tem que entender que para ter resultados, a pessoa que quer ter resultados, ela vai ter que seguir no final de semana, cara. Porque durante a semana é fácil seguir. E isso, tu identifica que é o que a maioria das pessoas faz. Dieta de segunda a sexta, sábado, domingo, ou às vezes até sexta de noite já começa a jacar. Então por isso que é importante você estar variando os teus estímulos na academia, variando os teus estímulos de estudo, variando os teus estímulos de alimentação, para você continuar tendo resultados. Para não deixar o teu corpo se habituar sempre com o mesmo, tá? Com aquele mesmo estímulo de sempre. É importante demais você variar os estímulos que você dá para o teu cérebro, que você dá para o teu corpo, que você dá para o teu ambiente. E quando você tem um comportamento diferente do teu habitual, apenas um comportamento diferente, você retira essa carga dopaminérgica que esse comportamento te dá. Então olha a importância de você mudar o estímulo, cara. Olha a importância, quando você muda apenas um comportamento que você tem na tua semana, na tua rotina, você tira a carga de dopamina que o teu cérebro recebia para aquele comportamento. E tudo isso para quê? Para aumentar o teu limiar de percepção de esforço daquele comportamento. Quanto mais alto for o teu limiar de percepção de esforço daquele comportamento, de parar de comer doce, melhor vai ser, mais fácil vai ser para ti. Quando você faz isso, você sai da média da população. Quando você faz isso, você se destaca das outras pessoas, porque você é diferente, você consegue dizer não para alguma situação, tá? E cara, na boa, tá tudo bem se você não quer ser essa pessoa diferente, se você às vezes quer ser a pessoa da média, tá tudo bem, não tem nada de mais nisso, tá? Mas só para fazer uma análise, cara. Quem que são as pessoas que mais nos inspiram? São as pessoas medianas ou são as pessoas que realmente fazem algo diferente na rotina delas, na vida delas? Você até pode não gostar de uma pessoa que segue um padrão totalmente diferente do seu, tá? Mas se essa pessoa fica estudando enquanto você está bebendo com os teus amigos, se essa pessoa está treinando enquanto você está em casa sentado no sofá, se essa pessoa está fazendo a diferença na vida de alguma pessoa enquanto você não está fazendo a diferença na vida de alguma pessoa, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você deve ter pensado, bah, eu queria ter a disposição daquela pessoa para estudar. Eu queria ter a disposição daquela pessoa para treinar. Eu queria ter aquela disposição, a disposição daquela pessoa para comer certo todos os dias. Eu queria ter essa disciplina. Vai dizer que não. Vai dizer que em algum momento você já não pensou isso de alguma pessoa que te inspira a fazer alguma coisa. E olha só, aqui chega um ponto muito importante também. Geralmente, depois de um tempo, quando você tiver algum problema na tua vida, você tiver alguma dor, você estiver passando por alguma situação, talvez seja essa pessoa que você vai procurar para resolver o teu problema. Vai ser essa pessoa que você vai procurar e vai ter que pagar caro muitas vezes para resolver aquele problema que você não foi capaz de mudar um comportamento lá anterior. Porque você adquiriu por conta daqueles comportamentos medianos que você seguia, por conta dos comportamentos que a média da população segue. Pode parar para perceber, cara, faz essa análise. A gente admira pessoas que têm a autonomia dos seus comportamentos. A gente admira aquela pessoa que vai para uma festa e ela consegue dizer não para o álcool. Ela consegue ficar a festa inteira bebendo água. É esse tipo de pessoa que a gente admira. Que consegue dizer não para a maioria das situações que a maioria das pessoas estão dizendo sim. É aquela pessoa que quando
ela sai, ela não se importa com o que os outros vão falar dela. Aí quando ela resolve dar um gás na vida dela, você vai ver essa pessoa se destacando da média. E eu volto a dizer, cara, tá tudo bem se você não quiser ser essa pessoa. Tá tudo bem se você quiser ficar na média, tá? Cada um escolhe o seu caminho. E, cara, é você por você, meu velho. É você por você. Porque agora também eu volto a falar isso, que é uma coisa que eu falo muito. Você vai ser influenciado pelo teu ambiente. Você vai ser influenciado pelo teu ambiente. Em algum momento, o ambiente que você está inserido vai te influenciar. E culturalmente falando, o nosso ambiente está toda hora modulando para a gente ser uma pessoa mediana. Toda hora. Ele está nos modulando para a gente ser uma pessoa da média, a grande média do mundo. Por isso que eu te indico, cara, busque conhecimento para uma área que você quer mudar. Busque conhecimento, se aprofunde naquela área. Para um pouco para analisar. Existem poucas pessoas que são bilionárias no mundo. Tá? Existem poucas pessoas. E por quê? Porque elas fizeram algo muito diferente da média. A média da população está aqui, recebe sempre a mesma coisa, e tem os bilionários que estão aqui. Eles fizeram algo muito diferente. Pode parar para perceber, a média da população recebe o mesmo tanto, e isso serve também para os nossos comportamentos. A média da população se comporta da mesma forma. Se comporta da mesma forma, por isso que a média da população tem os mesmos resultados. Se você costuma conviver com pessoas que bebem todos os dias, o que você vai fazer? Se você conviver com pessoas que treinam todos os dias, com pessoas que se alimentam bem todos os dias, o que você vai fazer? Se você conviver com pessoas que estudam, que têm uma rotina de estudo, o que você vai fazer? Tá? A ideia desse vídeo aqui é que você entenda e olhe para os seus comportamentos de uma forma diferente. De uma forma diferente do que você é habituado a olhar para os seus comportamentos. E não olhar para um comportamento de uma forma superficial. E o que é superficial? É quando um amigo me convida para tomar uma gelada num feriado, eu digo que não e vou fazer uma coisa diferente do meu habitual. Olha o comportamento, não responde que sim no automático. É isso que eu estou querendo te propor aqui. Que você pare de seguir a manada, pare de agir sempre no mesmo padrão. Pare de aceitar convites toda hora para comportamentos tóxicos. Para de viver na média se você quiser se tornar uma pessoa diferente, se você quiser se tornar uma pessoa a ser seguida, se você quiser espalhar a tua ideia para o mundo, tá? Tudo isso é só para você aumentar o teu limiar de percepção de esforço junto aos teus comportamentos. Então, se você entender isso, eu tenho certeza que você vai conseguir diminuir o doce, diminuir o álcool, você vai conseguir colocar um comportamento saudável na tua vida, tá? Beleza? Se esse vídeo fez sentido para ti, eu peço que de coração você compartilhe com uma pessoa que precisa desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa que você vê que muitas vezes segue no automático e ela comentou contigo que ela quer mudar de vida, mas não sabe por onde começar, tá? Então eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!